Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez através desse nosso canal, onde a Palavra de Deus, então, quer ser o nosso alicerce. E assim, então, que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna através dos nossos vídeos nesse canal. E chegamos, então, hoje ao dia 1º de outubro de 2017. Celebramos, então, em comunhão com toda a igreja, o 26º domingo do tempo comum. E o evangelho proposto para esse domingo é o evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao novo mês, mês de outubro, mês em que a Igreja agora nos proporciona a reflexão sobre um tema muito pertinente em nossos tempos, que é a missão. E é interessante a pedagogia da Igreja. Se lá no mês de agosto, então, nós celebrávamos o mês vocacional, onde refletimos sobre alguma das mais variadas vocações da Igreja, no mês de setembro, agora discernida a nossa vocação, somos convidados então a alimentar essa nossa vocação através da leitura da Sagrada Escritura. E assim então, agora, ouvindo o chamado de Deus, alimentados e iluminados pela palavra de Deus da Sagrada Escritura, agora somos convidados então a sair em missão. E hoje celebramos então também a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que é padroeira das missões. E é interessante porque Santa Teresinha nunca saiu do seu convento, mas é intitulada Padroeira das Missões justamente porque mostra-nos que ser missionário não é estar ali então somente em lugares distantes, longe, não. Podemos ser missionários onde quer que estejamos, mesmo dentro de um convento, como foi o caso de Santa Teresinha. Essa grande santa, a Santa das Rosas, que também tem um belíssimo testemunho, e nos ajuda então cada vez mais a nos apaixonar por esse Deus. Mas, queridos amados irmãos, a liturgia de hoje, desse 26º domingo do tempo comum, ela nos convida a podermos então perceber que Deus chama todos os homens e mulheres a poder então trabalhar, a se empenhar na construção do mundo novo de justiça e também de paz. O mundo sonhado por Deus. E aí nós podemos então percorrer as leituras de hoje e perceber essa grande riqueza que a Sagrada Escritura traz para nós. Na primeira leitura, como nós acabamos de ouvir do profeta Ezequiel, nós temos então o profeta que é a voz de Deus e convida o povo para que possa então olhar com um olhar de esperança o povo que está exilado lá na Babilônia, e a poder principalmente a se comprometer com esse chamado de Deus. Porque, queridos amados irmãos, é muito comum e é forte nos nossos tempos nós encontrarmos pessoas que, quando fazemos ali então um convite, o chamado a Ele, para poder então participar conosco na comunidade, nos momentos em que então são celebrativos, tudo bem, as pessoas vão, participam. Agora então, quando convidamos, chamamos as pessoas para um compromisso mais sério, para poder assumir um trabalho na pastoral, no movimento, as pessoas logo vão embora. Mas tudo isso por quê?
As pessoas querem apenas, somente, beber da graça de Deus, desfrutar das maravilhas que Deus oferece, mas não querem se colocar também a serviço, ou seja, assumir a missão de missionários que somos cada um de nós batizados e batizadas. Como lembra a Conferência de Aparecida há 10 anos atrás, lá em 2007, onde então nós refletimos com toda a igreja da América Latina que todo batizado e batizada é discípulo missionário do Senhor. Então faz parte da nossa vida de poder então experimentar as maravilhas de Deus, mas também de levar essas maravilhas a tantos irmãos que estão aí perdidos, deixando-se seduzir pelos prazeres do mundo. E a primeira leitura, nós temos então Ezequiel que chama a atenção do povo para que possa então viver o compromisso com a aliança, a qual então o povo firmou com Deus. Para que isso então possa ajudar o povo nesse compromisso da edificação da Jerusalém, a nova Jerusalém, que desde sempre o Senhor convida o seu povo para poder então construir. Mas muitos, queridos amados irmãos, preferem permanecer no seu erro, no seu pecado, do que mudar de vida. Então é preciso, de fato, conscientizar, não ali impor às pessoas, porque Deus respeita a nossa liberdade. Assim como desde o Antigo Testamento, Deus, então, ele sempre respeitou a liberdade do seu povo e continua a respeitar também até mesmo aqueles que rejeitam a sua proposta de vida e salvação. E assim, então, nós podemos agora olhar para o Salmo de hoje, que nos convida, então, a fazer memória, recordar, Senhor Deus, vossa ternura e compaixão, recordar as maravilhas de Deus que realiza em nós, porque Deus é ternura, é compaixão, é misericórdia. É assim que nós vamos, então, fazer com que as pessoas possam experimentar, de fato, esse verdadeiro e autêntico Deus, e não aquele Deus que pune, que castiga. Olha, se você, então, não fizer isso, Deus vai te castigar. Não é essa a mentalidade de Deus, então, que deve prevalecer na nossa vida e em nossos tempos. Mas sim esse Deus de amor, de misericórdia, que quem experimenta, automaticamente ele então abandona seus maus caminhos para poder então trilhar os caminhos do Senhor. Essa é a experiência do salmista, que convida a Deus então também recordar a sua aliança para com o seu povo, a sua promessa feita através de Abraão, Isaque e Jacó. E assim então, queridos amados irmãos, nós podemos então ver o Evangelho de hoje. Nós temos Jesus então que se dirige de maneira especial e concreta aos sacerdotes e aos anciãos do povo. E ali então ele narra aquela parábola, onde então um pai que tem 2 filhos, chega no primeiro e diz: filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele então diz: não vou, mas depois se arrepende e vai. Agora, o segundo filho, o pai dirige-se a ele e diz: filho, vai trabalhar na vinha hoje? E ele responde: eu vou, mas não foi. E aí Jesus então traz para a própria consciência dos sacerdotes e anciãos do povo, para que eles deem então veredito sobre essa situação. Quem dos dois então fez a vontade do Pai? E ali então eles mesmos vão dar a sentença, vão dizer: olha, o primeiro. E Jesus então diz: olha, João Batista veio e vocês não acolheram, não conseguiram enxergar nele o enviado do Pai. Portanto, eu digo que então as prostitutas, os publicanos vos precedem no reino dos céus. Imagine então a cabeça dos sacerdotes e anciãos do povo ao ouvir essas palavras de Jesus. Deve ter ficado com muita raiva, muita ira. Porque imagine onde já se viu nós, enquanto sacerdotes, como anciãos aqui da comunidade, que servimos a Deus, temos menor valor do que os publicanos e as prostitutas. Mas Jesus nos ensina que os últimos no reino do céu são os primeiros, como a gente ouviu lá no 25º domingo do tempo comum. Os últimos são os primeiros, porque Deus inverte a lógica. Porque para Deus não importa, e aí ainda na liturgia do domingo passado, quanto tempo nós trabalhamos servindo ao Senhor. Importa o que nós
de fato fazemos, se nós assumimos de fato esse compromisso de fidelidade a Deus e ao seu reino, a sua proposta, e principalmente aos irmãos. Então isso é o que importa para o Senhor. E é esse o grande ensinamento do Evangelho para nós hoje. Para que assim então nós possamos assumir esse compromisso, abandonar os maus caminhos. Porque, como o Evangelho nos narrava, é justamente a vontade do Pai que nós possamos então colocar em prática e que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, para que nós possamos viver então esse compromisso de fidelidade, de amor ao Pai. E a segunda leitura nos narra justamente esse amor, essa fidelidade daquele que é exemplo para nós, Jesus Cristo. Paulo então escreve esse hino belíssimo, cristológico, na carta aos Filipenses, lá do capítulo 2, versículos de 1 a 11, onde então Paulo narra: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Ou seja, abandone os maus caminhos, fique com aquilo que realmente vale a pena. Com a vida em Cristo, é Ele que nos consola. No mútuo amor, na comunhão do Espírito, é a ação do Espírito agindo em nossa vida, nos movendo para que nós possamos fazer sempre a vontade do Senhor. E vai dizer ainda Paulo: nada façais por competição ou vanglória, ou seja, aquele que se dispõe a servir o Senhor não pode então ficar cantando vantagem, se achar melhor ou superior aos outros, como faziam os sacerdotes, anciãos, mestres da lei na época de Jesus. Somos todos iguais perante Deus. É claro que há, como Paulo mesmo narra, os variados ministérios na igreja, os dons, carismas, mas tudo isso é que edifica a igreja de Cristo, onde o próprio Cristo é a cabeça, somos todos membros do mesmo corpo. E aí então segue dizendo: tende entre vós o mesmo sentimento de Cristo. Será que a nossa vida é assim? Será que as nossas atitudes são dessa forma? Ou será que nós precisamos então rever a nossa conduta? Porque muitas vezes, queridos amados irmãos, diante de um conflito com o irmão, ou de uma situação adversa na nossa vida, a tentação é grande de poder então abandonar e de então ali xingar as pessoas, de ser ignorante. Só que de nada adianta isso. É preciso então aspirar às coisas de Cristo, ou seja, aos dons elevados. Porque Cristo, queridos amados irmãos, Ele então, estando em condição divina, Ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de um escravo e tornando-se igual aos homens. Ora, se o nosso próprio Senhor, Ele então se tornou um conosco, ou se fez pior ainda, porque no lava-pés, onde nós temos no Evangelho de São João, que nos narra justamente esse fato, Jesus se inclina para lavar os pés do discípulo. Tanto que Pedro não admite isso: Senhor, tu me lavas os pés? Não. E Jesus vai dizer: olha, se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Porque Pedro, na verdade, estava dizendo: olha, se ele que é o Senhor, o Mestre, ele está fazendo isso, eu também vou ter que fazer. E muitas vezes nós não queremos nos rebaixar, nos humilhar. Queremos estar por cima. Queremos ser melhores. E não pode ser assim. É preciso, então, ali seguir o exemplo de João Batista, como o próprio Jesus ensina no Evangelho. João Batista diz: eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. É necessário que eu diminua e ele cresça. É esse o caminho. Para que assim, queridos amados irmãos, Cristo seja reconhecido na nossa vida, ele possa ser glorificado. E assim nós possamos levar esse mesmo Cristo a tantos irmãos, assumindo a nossa missão de discípulo e missionário do Senhor. Portanto, queridos amados irmãos, que possamos reorientar a nossa vida e firmar e renovar esse compromisso nesse dia de hoje, de amor e fidelidade ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós, de podermos então sermos protagonistas da nova história, que nós possamos ser sempre aquele filho obediente que busca sempre colocar em prática e fazer a vontade do seu Pai, para que assim então possamos
cada dia renovar a nossa aliança selada no sangue do Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por cada um de nós na nossa missão, no nosso ministério. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que participa conosco através desse canal do YouTube, a cada vídeo compartilhado, onde você deixa aí o seu like, onde você também ajuda-nos a poder divulgar esse canal. Vamos crescer cada vez mais e evangelizar também através dos meios de comunicação social. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca a oportunidade, antes de finalizar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se. Venha também nos ajudar, divulgue e compartilhe esse vídeo. E vamos aí assumir o nosso protagonismo de podermos também sermos missionários através dos meios de comunicação social. Que Deus então abençoe você, meu querido e amado irmão, na sua vocação, na sua missão. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. E espero por você lá.